Existe uma ameaça crítica que está nesse exato momento passando batido pelas defesas de endpoint mais tradicionais. A seguir, a gente vai detalhar o vetor de ataque que deixa uma enorme quantidade de empresas vulneráveis e, claro, apresentar a estratégia de defesa definitiva para neutralizar esse risco. Vamos começar com uma pergunta-chave. Será que o arsenal de segurança que está aí hoje consegue enxergar o cenário completo de um ataque? Porque as ferramentas de endpoint, por mais avançadas que sejam, só conseguem proteger aquilo que elas inspecionam. O grande problema começa quando uma parte crucial do ataque acontece fora do alcance delas. E é aí que os dados começam a ficar realmente alarmantes. 70%. Esse número representa uma lacuna de visibilidade gigantesca que, pode ter certeza, os adversários estão explorando ativamente. E o que esse número significa na prática? Significa que 70% dos ataques de ransomware, aqueles operados por pessoas, não começam no seu servidor protegido. O ataque vem de um dispositivo não gerenciado lá dentro da sua rede, pode ser um celular pessoal, um servidor antigo, uma estação de trabalho sem a proteção adequada e que a segurança de endpoint, por definição, não consegue enxergar. Isso nos leva direto ao coração do problema, o que a gente chama de vetor de ataque sem agente. Vamos entender em detalhes por que a proteção de endpoint sozinha é simplesmente insuficiente contra esse tipo de tática. Olha só a simplicidade e a genialidade dessa tática do ponto de vista do atacante. De um lado está o servidor, todo protegido com agente de EDR monitorando a atividade local. Do outro, um dispositivo não gerenciado, sem agente nenhum. Para o EDR no servidor que é a vítima, a criptografia remota aparece como tráfego de rede. Apenas um acesso a um compartilhamento de arquivos, algo que pode parecer totalmente legítimo. A ação maliciosa que está acontecendo no dispositivo atacante é completamente invisível. Esse é o ponto cego fundamental. Certo, mas como é que os atacantes conseguem comprometer esses dispositivos invisíveis para começar? Os dados mostram um padrão bem claro. Em 41% das vezes, a porta de entrada são credenciais comprometidas. É isso mesmo. Os adversários não precisam invadir, eles simplesmente fazem login. Isso só reforça que a segurança da rede é tão forte quanto a senha mais fraca ou aquela vulnerabilidade que ainda não foi corrigida. E para piorar um pouco o desafio, 88% desses ataques acontecem fora do horário comercial. É de madrugada, no fim de semana, no feriado. Exatamente quando as equipes de TI estão com capacidade reduzida ou simplesmente offline. Então a gente fica numa encruzilhada, né? Se a principal linha de defesa não consegue ver o ataque, ele acontece quando não tem ninguém olhando, a defesa se torna uma tarefa quase impossível. Fica claro que é preciso uma nova abordagem. E essa nova abordagem começa com uma mudança de perspectiva. Em vez de olhar só para o que acontece dentro dos endpoints, a gente precisa olhar para o que acontece entre eles. E é exatamente aí que entra o poder do NDR, a detecção e resposta de rede. O NDR foi projetado justamente para fechar essa lacuna de visibilidade. Como ele não depende de agentes, ele analisa o tráfego de rede para identificar padrões estranhos que indicam uma criptografia remota ou um movimento lateral, por exemplo. Ele monitora a comunicação entre os ativos e não só os eventos dentro deles. Perfeito. O NDR fornece a visibilidade e o alerta. Mas vamos ser práticos. Um alerta às 3 da manhã de um sábado não adianta nada sem uma resposta imediata. A tecnologia de detecção, por si só, não neutraliza a ameaça. E é aqui que a solução se torna completa. A gente combina a visibilidade da tecnologia com a capacidade de resposta humana sem interrupções, através do MDR, ou Detecção e Resposta Gerenciada. E é importante frisar, MDR não é uma ferramenta, é um serviço. É uma equipe de elite, de caçadores de ameaças e especialistas em resposta a incidentes que atua como uma extensão da sua equipe. Eles não só enviam alertas, eles tomam as medidas necessárias para conter e eliminar o adversário, a qualquer hora do dia ou da noite. E a escala dessa operação é fundamental. A Sophos, por exemplo, emprega mais de 500 especialistas globais em detecção de ameaças, inteligência, ciência de dados e resposta a incidentes. Essa equipe opera em múltiplos centros de operações de segurança globais para garantir cobertura ininterrupta, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Fim de semana e feriado para eles são dias normais de trabalho. Num ciberataque, a velocidade da resposta determina o resultado. E o tempo médio de resposta da equipe Sophos MDR, do momento da detecção até a neutralização, é de apenas 38 minutos. E este gráfico ilustra perfeitamente essa diferença. 38 minutos contra uma média de mercado de quase 16 horas.
Isso não é uma melhoria pequena, é uma mudança de paradigma. É a diferença entre conter um incidente e sofrer uma violação de dados catastrófica. Agora, ter a tecnologia e os serviços certos é crucial, mas implementar e gerenciar tudo isso com uma expertise local que entende do assunto faz toda a diferença. A SN Informática é um parceiro certificado Sophos Gold. Isso significa um nível comprovado de expertise e um alinhamento profundo com as melhores práticas e tecnologias de cibersegurança do mundo, o que garante que a implementação e o gerenciamento da sua defesa sejam do mais alto padrão. E a qualidade desse serviço é validada por fontes independentes. Ser nomeado à escolha dos clientes pelo Gartner, com base em avaliações de usuários verificados, é um testemunho poderoso da eficácia e da confiança que o mercado deposita na solução Sophos MDR. A expertise da SN Informática cobre todo o ecossistema de segurança da Sophos. Do firewall ao endpoint, passando por NDR e MDR, eles possuem o conhecimento para projetar, implementar e gerenciar uma arquitetura de segurança que funciona de forma integrada, eliminando os pontos cegos e maximizando a proteção. Bom, chegamos ao ponto de decisão. A presença de dispositivos não gerenciados na rede é uma certeza. A única variável é qual estratégia será adotada para mitigar esse risco. A conclusão é clara. Ignorar a ameaça que vem de dispositivos não gerenciados é deixar uma porta aberta para ataques devastadores. Uma estratégia de segurança moderna precisa ter visibilidade e capacidade de resposta em toda a rede, não apenas onde os agentes estão instalados. Para eliminar de vez este ponto cego e implementar uma defesa gerenciada por especialistas com a solução líder de mercado da Sophos, entre em contato com a SN Informática hoje. Use os canais que estão na tela para agendar uma consulta de segurança e alinhar sua estratégia de defesa com os desafios de hoje. A hora de agir é agora.